Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, meus irmãos, por esta maravilhosa oportunidade. Que Deus continue abençoando o pastor Paulo, palavra maravilhosa, que Deus continue usando nosso querido irmão. Agradeço a Deus por esse privilégio. Quero agradecer também ao meu pastor Ezequias, pela confiança, pastor Luiz Moreira, Daniele Soares e toda a equipe da EBO, pelo apoio e companheirismo. Satisfação ouvir o pastor Abraão de Almeida, muitos anos venho lendo seus livros, de vez em quando tenho a oportunidade de ouvi-lo. Agora, falar diante do pastor Abraão, diante do pastor Ezequias, não é fácil, vocês sabem, né? Mas Deus é bom. Meus irmãos, vamos para o nosso tema, o cristianismo e a sociologia. Não confundir com socialismo, né? O cristianismo e a sociologia. E vamos iniciar lendo aqui a introdução, para que não fique nenhuma dúvida. Nós queremos abordar esse tema de uma forma bem popular, para que todos entendam, né? Sociologia é uma das ciências humanas que estuda as unidades que formam a sociedade, ou seja, estuda o comportamento humano em função do meio e os processos que interligam os indivíduos em associações, grupos e instituições. Todos sabem que a igreja é, também humanamente falando, uma instituição. Então, ela entra aí nesse contexto. Enquanto o indivíduo, na sua singularidade, é estudado pela psicologia, a sociologia tem uma base teórico-metodológica que serve para estudar os fenômenos sociais, tentando explicá-los, analisando os homens em suas relações de interdependência. E nós conhecemos muito bem isto. João 17, versículo 1, na oração de Jesus, Pai, para que eles sejam um. Relações de interdependência. Então, quem acha, não, esse assunto não tem nada a ver, tem muito a ver, sim, conosco, claro. Compreender as diferentes sociedades e culturas é um dos objetivos da sociologia. Os resultados da pesquisa sociológica não são de interesse apenas dos sociólogos, cobrindo todas as áreas do convívio humano, desde as relações na família. Conhecemos muito bem isto. Ninguém mais investe tanto na família como a igreja. Literalmente e espiritualmente somos uma família. Amém, irmãos? Amém. Somos uma família. Invista nessa família. Desde as relações na família até a organização nas grandes empresas, o papel da política na sociedade ou o comportamento religioso. O cristianismo e a sociologia, os objetivos. Quais os nossos objetivos? Por gentileza, nós não temos na apostila, mas quero mostrar aí um slide para os irmãos. Objetivos. Vamos juntos mostrar a necessidade de se conhecer o meio em que vivemos e atuamos. Vamos partir da premissa de que todos aqui são obreiros e obreiras e, portanto, todos são atuantes. Amém? Se não era, a partir de hoje vai ser, depois da mensagem que nós ouvimos. Atuantes. Você é atuante? Se você não é, tanto faz. O meio em que eu vivo, tanto faz. Mas se você é atuante, você precisa compreender, você precisa conhecer o meio em que você vive, para você atuar, para você ter projetos bem definidos, para você pedir a Deus as estratégias corretas. Tem gente que trabalha bem, é esforçado, mas não tem estratégia. Então, pedir as estratégias de Deus. Ele nos dá as estratégias para trabalharmos e lograrmos êxito naquilo que estamos fazendo. Então, nós precisamos conhecer o meio em que vivemos e atuamos. Precisamos atuar. Afinal de contas, somos obreiros. Obreiros do Senhor. Legítimos obreiros. Conforme já ouvimos aqui nessa noite. Destacar os avanços sociais promovidos pela igreja. É o Senhor Jesus que faz através da igreja. A igreja promove.
avanços sociais. Vamos pensar aí em alguns deles, nós não colocamos aí, mas vamos pensar em alguns deles. A igreja restaura, resgata o indivíduo que está lá à margem da sociedade, que está lá, ninguém dá valor nenhum, e a igreja o restaura espiritualmente, socialmente, né? Socialmente, e eu diria que até fisicamente, né? Porque quando a pessoa vem do mundo, vem com aparência como o filho pródigo, né? Uma aparência bem desagradável, né? Sofrido. Muitas noites sem dormir, fome, às vezes até frio, literalmente falando. E aceita Jesus, em poucos dias ele muda a aparência, fica irreconhecível. E as pessoas da rua olham, mas será que é o fulano que está indo ali? Será que é ele? É ele sim, mas está tão mudado. Então, o Senhor Jesus, através da igreja, promove tudo isso, promove a pessoa. Aleluia. Então, a restauração, a valorização da pessoa, do ser humano. Promove também a igualdade. A igualdade. O pastor Ezequias diz isso constantemente, o cristianismo é a única religião do mundo que iguala as pessoas. Desde o início, né, pastor, teve problema, porque o cristianismo vem nivelando todo mundo é igual diante de Deus. E o cristianismo encontrou resistência por causa disso, por causa dessa mensagem. Então, iguala as pessoas. Eu já vi doutores servindo a Santa Ceia na igreja para um trabalhador braçal. Isso só acontece na igreja. Só acontece, eu já vi pessoas graduadas, né, da Marinha, Aeronáutica, pessoas de alta patente servindo a Santa Ceia para um trabalhador braçal. Isso só acontece na igreja. Amém? Nivela, todos são iguais diante de Deus. Deus não faz acepção de pessoas, todos são iguais. Aleluia. Todos. Glória a Jesus. Depois nós vamos falar alguma coisa sobre isso, mas já vou adiantar. Jesus, nós sabemos que a mulher é discriminada, e Jesus valorizou a mulher. As crianças quiseram afastar, sai criança, deixa Jesus, sai para lá, Jesus, deixai vir a mim os pequeninos. É por isso que a igreja investe também no departamento infantil, cuida bem das crianças. Jesus nos ensinou, deixai-os vir a mim. Valorizou a mulher que era discriminada. Já o pastor falou aqui algumas vezes da oração do judeu, né? Senhor, graças a Deus por não ser gentio, nem escravo e nem mulher. Olha que situação. Jesus quebrou esse preconceito, valorizando as pessoas. Aqui está acontecendo, sempre foi assim na nossa escola bíblica, as mulheres participam também, né? Não é todo lugar que elas têm, embora tenham os privilégios, não são discriminadas, mas não têm a oportunidade que as irmãs têm aqui em Jundiaí, participar juntamente com os obreiros, de igual para igual, né? Aprendendo a palavra de Deus. Então, veja quanta coisa bonita a igreja faz, a igreja promove, glória a Deus. E precaver-se contra os abusos cometidos por pseudos obreiros. Precaver-se para não ser vítimas e também para não achar que é bonito isso, começar a fazer igual, né? Tem gente que começa a ver uma coisa errada, vê muito tempo aquilo, depois acha bonito, até começa a fazer igual. Então, precisamos nos precaver. Tem muita coisa feia por aí. Deus nos guarde disso. Conhecendo o contexto. O próximo slide, isso aí os irmãos não têm também na apostila. Se alguém quiser anotar. O contexto espiritual. É preciso conhecer o contexto espiritual. Nós conhecemos o nosso contexto a nível de Brasil, de região.
Aí nós vemos o exemplo de Jesus, ele vendo a multidão, se compadeceu, teve compaixão da multidão, porque eles estavam desgarrados, as pessoas estavam desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. E Jesus olhou e disse: eu vou ser o pastor deles, aleluia. Eu vou arrebanhar essa gente. Graças te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios, entendidos, porque eles não queriam, mas revelaste aos pequeninos. Eu quero ser o pastor deles. Aleluia. Jesus, irmão, se interessou por nós. Glórias a Deus. Se interessou por nós. Então, conhecer o contexto espiritual, o contexto social. João 4:4, e era-lhe necessário passar por Samaria. Ele tinha um projeto especial, aquela gente vive um contexto diferente, todos nós conhecemos, vamos entrar em detalhe, todos conhecem qual era o contexto social, e Jesus disse, é necessário, eu preciso passar por lá também, eu tenho um projeto especial para esse povo também, e a igreja de vez em quando, né, apresenta aqui um projeto para determinados povos, determinadas nações. E alguém diz, mas por que isso? Para que isso? Irmãos, o Senhor conhece cada povo, aleluia. Ele quer alcançar a todos através da igreja, não é através dos políticos, não é através do poder público, não, através da igreja, aleluia. Ele nos dá esse privilégio, sermos participantes da sua obra, glórias a Deus. Conhecer o contexto econômico. Jesus disse, dá-lhe voz de comer. Os discípulos queriam despedir a multidão. Vamos despedir para que eles vão embora e comprem comida. Jesus sabia da situação daquela gente. Vão perecer de fome. Vão passar necessidade. Não, dá-lhe voz de comer. Mas nós não temos, estou parafraseando, nós não temos com que, Senhor, dar alimento para toda essa gente. Mas Jesus estava ali, aleluia. Vocês não têm nada aí? Tem que ter alguma coisinha, temos alguma coisinha. Então está aqui, Senhor, o Senhor multiplica, aleluia. Devemos conhecer o contexto econômico. Precisamos saber, irmãos, as pessoas com quem nós trabalhamos, saber a situação. O contexto cultural é que vemos o exemplo de Paulo e Barnabé, que quiseram adorá-los, né, chamando de Mercúrio e Júpiter, e eles reprovaram tal atitude. Inclusive a lição da escola dominical, próximo domingo, aborda esse tema. Esse tema, conhecendo o contexto cultural. Então, precisamos conhecer para poder agir de uma forma eficaz. Eu vou mostrar um slide, fazer um comentário rápido, depois vamos voltar propriamente ao assunto. Próximo slide, por gentileza. Está aí, conhecendo os desigrejados, que palavra, e evangélicos não praticantes. Irmão, mas existe isso aí? Existe, sim. Infelizmente. Todo mundo conhecia católico não praticante, agora tem evangélico não praticante também. Olha lá, segundo prévia do IBGE, eles passaram de 4% em 2003 para 14% em 2009. Pesquisa realizada no final de 2010 antecipa em quase um ano as informações do IBGE e aponta percentual de 12,5%, que estava dentro da margem de erro, comparando ao IBGE. Né? Ali tem a fonte, os irmãos podem consultar. Os dados finais da pesquisa, depois de avaliada, os dados finais da pesquisa, a mesma pesquisa do IBGE, de orçamento familiar, aponta crescimento de 0,7% para 2,9%. São mais de 4 milhões de pessoas, entre os que nasceram em lar evangélico. Aí está a fonte. Agora, por que essa discrepância nos números? Veja que são duas pesquisas, uma mostra 14%, outra mostra 12,5%. Então, a verdade está aqui. Por que aqui embaixo está de 0,7% para 2,9%? Porque aqui embaixo está mostrando a avaliação, a pesquisa mostra a realidade entre as pessoas que nasceram em um lar evangélico. As duas pesquisas, uma é a prévia da mesma pesquisa de baixo, e a pesquisa de uma instituição cristã, mostra esse alto índice, porque está mostrando o contexto geral.
E no contexto geral, o que ia acontecer, irmãos? Muitas igrejas novas surgiram com muita propaganda, um marketing muito forte, muita gente saiu do catolicismo e foi para essas igrejas evangélicas com bastante facilidade. Só que chegando lá, não foram discipuladas, não receberam alimento sólido, só negócio de sai demônio, cura, e vai, sai, cansaram desse negócio e pararam. Mas se declaram evangélicos. Daí, o porquê desse alto percentual. É gente que saiu do catolicismo, se declara evangélico, mas não são praticantes, ou seja, não frequentam uma igreja. Está faltando para essa gente o quê? Discipulado. Porque quem é que aguenta, né? Todo dia, todo culto, sai demônio, cura, sai. Não está doente o tempo todo, né? Aí cansa. Se essas igrejas tivessem um trabalho de discipulado, então o número de evangélicos ativos, atuantes, seria muito maior. Então, olha aí, temos trabalho, né? Temos muito que fazer, precisamos conhecer o contexto. Muito bem. Voltemos para a apostila, o fenômeno social. Aí eu faço um comentário. No Brasil, o crescimento assustador do número de evangélicos, até então vinha crescendo, ainda cresce, mas diminuiu o ritmo. E o poder econômico das instituições evangélicas devidamente organizadas em associações e fundações tem despertado interesse de muita gente. Aqui não é o nosso caso. A Assembleia de Deus é rica em patrimônio. Templos, quantos templos a igreja tem em cada cidade? Patrimônio do povo, dos crentes. Está no nome da igreja. Isso é da igreja, dos crentes. Mas há muitas igrejas que elas têm por trás uma associação, uma fundação, e essa gente tem muito dinheiro. O povo não tem templo, é um ou outro grande templo, mas são pouquíssimos templos. Eles investem muito em mídia, redes de rádio, televisão, etc. Eles compram uma madrugada aí na televisão, pagam 10 milhões por mês, assim, brincando, só em uma emissora. Sabe o que é? Pagar 10 milhões de reais somente em uma emissora, pela madrugada, a hora que o Ibope é lá embaixo, está menos de um traço. É muito dinheiro. Movimentado por associações e fundações. Nós somos diferentes. A Assembleia de Deus, alguém diz, a Assembleia de Deus não tem nada, não tem uma rede de rádio, não tem rede de televisão. Não tem, mas tem templos para todo quanto é lugar, e é do povo, está no nome dos crentes. E essas associações, fundações, têm muitos bens, e só Deus sabe o nome de quem. Só Deus. Irmãos, antes de dar continuidade, eu sou assembleiano desde criancinha, tá? Tem gente que é corintiano desde criancinha, né? Eu não, sou assembleiano desde criancinha, né? Os meus avós, pela misericórdia de Deus, já eram assembleianos, os meus pais são assembleianos, e eu também sou, glórias a Deus. Por isso eu posso falar essas coisas. Muita gente pode falar, é claro, mas eu sei o que estou falando. Vamos em frente. Então, desperta o interesse. As pessoas que não conhecem, né, vê essa coisa toda e desperta. E muita gente quer entrar nas igrejas para levar vantagem, quer ter uma ascensão rápida. O camarada está lá na sarjeta num dia, dali 30 dias ele está na igreja, bonitinho, terno, gravata, uma Bíblia bonita, desse tamanho, embaixo do braço. E as igrejas têm obreiro, irmão, que é muito simplório. Aí, vem aqui, irmão, vai pregar, você vai ser o pregador. Ele dá uma palavra, um testemunho bonito, até razoável, tal, e ele, pronto, você é pastor, olha, você leva jeito, irmão, chama ele, agora é só ele que tem oportunidade. Ele se sente o tal, ele se incha e perde a benção. Eu cito aqui alguns ex, né, tantos ex, quaisquer coisas, né? É tudo, é ex não sei o que, ex aqui, que glória a Deus, foi salvo, amém, mas siga o mesmo caminho que os outros. Não é porque veio lá não sei de onde que vai cortar caminho e chegar primeiro, não. Esse aqui era ex-jogador de futebol, esse aqui era ex não sei o que, esse então corta caminho, irmão. Todo mundo ovaciona e ele passa uma pessoa lá à margem da sociedade, passa para a celebridade, assim, ó, um passe de mágica.
A igreja não precisa disso, a igreja precisa de novas criaturas. Jesus quer novas criaturas. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Aí segue o processo natural, o curso natural das coisas, como todos os outros. Se tem uma chamada, vai ser um obreiro, vai ser uma bênção. Se não, vai fazer o trabalho, alguma coisa vai fazer. Mas não é porque tem que passar na frente de todo mundo, porque... Aí está um exemplo, Lana Holder. Hoje está pastoreando uma igreja de homossexuais. Está aí. Não vou nem perguntar quem assistiu, quem teve os DVDs delas, os CDs e tanta coisa. Muita gente que teve. Decepção. Quando eu estava analisando essas pesquisas que eu mostrei agora há pouco, ali tem algumas informações também mostrando ex-presbíteros de igrejas evangélicas, agora pai de santo. Ex-diáconos e presbíteros, e até pastores de igrejas evangélicas, agora no islamismo. Essa pesquisa mostrou tudo isso. Por quê? Porque neófitos foram promovidos a obreiros sem ter condição. Não tinham ainda maturidade. Poderiam ter alcançado, se tivesse seguido um processo natural, curso natural das coisas. Mas quiseram apressar, inchou e diz aqui, não neófito para que não caia na condenação do diabo. O neófito é o quê? O principiante. Não neófito para não cair na condenação do diabo. Traduzindo, o diabo chega e fala, ei, desculpe a expressão, aí você é o cara agora, hein? Você viu? Estava lá, ninguém dava crédito para esse camarada, estava lá na rua, abandonado, era um ninguém. E agora, Deus começa a abençoar, e ele não tem maturidade ainda para lidar com a situação, o diabo começa, você está vendo? Você viu, mas já que dá. E coloca a pessoa numa posição de celebridade. Aí cai na condenação do diabo. Se ensoberbece, o diabo vem, passa rasteira, quem está pregando no púlpito da igreja, amanhã está cuidando da igreja homossexual. Isso é muito triste. Mas também é vergonhoso para nós. É claro que tem situação que foge do nosso controle, mas tem situações que nós vacilamos. Não neófito. O neófito, ele acaba não percebendo. O principiante está começando, aí põe um peso muito grande em seus ombros, ele não aguenta. Ele não tem maturidade ainda. Pode ser que mais para frente tenha. Vamos eliminar também. Não, mas siga o curso natural. Normalmente ele não tem ainda sabedoria, não tem discernimento para entender que nós precisamos de 4 coisas interessantes. Os irmãos podem ver aí na apostila. 4 coisas interessantes. A graça de Deus. Os irmãos acharam aí? Vamos juntos? A graça de Deus, a ajuda do Espírito Santo, o que mais? O apoio do ministério e a... Está aí. A graça de Deus, a ajuda do Espírito Santo, o apoio do ministério e a cooperação da igreja. Até Jesus mandou eles pregar por todas as partes, diz, cooperando com eles o Senhor. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Vamos em frente. O que é um obreiro? O obreiro e seu relacionamento interpessoal. Veja que lá na introdução nós falamos sobre isso. Relações interpessoais. Interdependência. Obreiro e seu relacionamento interpessoal. Obreiro significa aquele que trabalha, operário, trabalhador. Não é celebridade.
Deus pode fazer, né? Às vezes Deus faz, né? Mas aí é com Deus. E quem chega, irmão, alcança posições de grande honra, né? Deus que faz, e a pessoa sabe lidar, porque é crente. Trabalhador. Ele faz tudo para a glória de Deus. Aleluia. Faz tudo para a glória de Deus. Glória a Jesus. Vamos juntos ler o versículo Romanos 11:36, que é muito lindo. Vamos lá? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Glória a Deus. Porque dele, por ele, para ele, aleluia, está bem enfatizado aqui, são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Isso nos emociona, mas é para ele, é dele, é por ele, aleluia, glória a Deus. O obreiro sabe quanto custa uma alma. Fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus, não com coisas corruptíveis, como prata, ouro, mas com o precioso sangue de Jesus. O obreiro sabe quanto custa uma alma. Antes de jogar fora, ele pensa no valor. Quem pagou o preço? Foi Jesus, não fui eu. Tem gente que fecha a porta do céu, não deixa ninguém entrar. Faz igual aquele ditado, nem entra, nem deixa os outros entrarem. Foi Jesus quem comprou. Foi Jesus quem pagou o preço. Então o obreiro precisa saber quanto custa uma alma. Custou muito caro. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Glória a Deus. O obreiro, ele é trabalhador. Jesus disse, o meu pai trabalha, eu trabalho. O obreiro é trabalhador. Glórias a Deus. Está sempre trabalhando. Trabalhando na seara e na vinha do Senhor. Ocupado, quero estar, né? Como o pastor Ezequias disse aqui, né? Mudou, porque alguém cantava assim, ocupado sem emprestar, né? Não, ocupado, quero estar. Prestando um serviço para Deus. Aleluia. Tem habilidade, é o nosso tema, né? Que maneje bem a palavra da verdade. Maneja bem, tem habilidade, dada por Deus. Ele conhece a ferramenta que está usando, tem habilidade. Glória a Deus. Não dorme espiritualmente. O obreiro não dorme espiritualmente, está sempre acordado. Porque nós vemos Mateus 13:25, o que aconteceu? Dormindo os trabalhadores, veio o inimigo e semeou o joio. Os trabalhadores dormiram. O trabalhador não pode dormir. Tem que estar atento. Claro, estou falando espiritualmente. Tem que estar atento. Se dormir, o inimigo vem e lança o joio. Quando vai ver, é tarde. Não dá para fazer mais nada. Então, não pode dormir. Ele não mata espiritualmente. Aí já foi lido aqui o texto de 1 Pedro 2. Vamos ler novamente, por gentileza? Primeira Pedro 2, versículo 5. O pastor Paulo já leu, mas vamos ler novamente. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Vós também, pedras vivas. O que é uma pedra viva? Eu tinha 18 anos. Hoje estou com 49. Eu perguntei para um irmão, muito estudioso da Bíblia, e ele era um profissional especializado em pedras. E como ele era um servo de Deus, conhecia bem a Bíblia, eu perguntei, por que pedra viva? O que é uma pedra viva? O senhor que é da área, trabalha com pedra, me explica. E ele me explicou. Ele disse, é o seguinte, eu nunca me esqueci disso. Ele disse, é o seguinte, o trabalhador, o profissional vai lá cortar a rocha, e ele olha, verifica bem a rocha, ele conhece, segundo as palavras dele, a veia da pedra.
Ele acha o lugar certo, e ali ele faz a perfuração, coloca o explosivo, ou usa as ferramentas, mas ele conhece, ele sabe onde começar o corte. E aí ele corta ela em grandes blocos, e depois vai reduzindo em tamanhos menores, e ele corta do jeito que quiser, do tamanho que quiser. Agora, se ele não conhecer, não entender de pedra, ele mata a pedra. Ele tenta cortar no lugar errado, ele mata a pedra, e nunca mais ninguém vai conseguir cortá-la. Não vai ter mais serventia nenhuma. É uma pedra morta. A pedra viva, ela é cortada. Pode cortar o tamanho que quiser, mas tem que saber cortar. Tem que empregar a força proporcional e a ferramenta certa, no lugar certo. Interessante, né? E daqui a pouquinho vou voltar aí, vou passar, depois vou voltar e mostrar um vídeo para os irmãos. Eu nunca me esqueci disso. É muito lindo. Vós também, como pedras vivas. A pedra viva pode ser cortada, do tamanho que quer. Usa na obra que quiser, no jardim, na casa, enfim. Onde quiser, a hora que quiser. Pode cortar. Ah, mas tem que cortar? Pode cortar, não tem problema. Mas tem que saber cortar, não pode matar. Devemos, agora, trabalhador, continuamos falando de trabalhador, de ferramenta. Né? A lição que nós podemos extrair, né, do texto de 2 Reis 6, versículo 5, é a seguinte: não devemos usar machado dos outros. Use cada um seu próprio machado. Né? Dentro que aquele irmão prega bonito, pregar igual a ele, não dá certo. O machado não deve ser do tipo amarrado. Eu pesquisei tipos de machado, antigamente os machados eram amarrados, o ferro era preso à haste, ao cabo, com correias de couro. E esse machado é perigoso. Ele pode escapar do cabo e matar alguém. E a Bíblia já previa isso. Deuteronômio 19, versículo 5, vamos ver? Isso é um perigo, esse machado. Você vê alguém com machado assim, corre. Fica bem longe. A intenção não é matar, mas se o machado escapa, fazer o quê, né? Deuteronômio 19, versículo 5. Como aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha, e pondo força na sua mão com o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e ferir o seu próximo e morrer. O tal se acolherá a uma dessas cidades e viverá, cidade de refúgio. Então, já previa isso. Ó, esse machado é perigoso. Se alguém for cortar com um machado desse, que escapa do cabo, matar alguém. O propósito não é matar, mas se escapa o ferro do cabo, fazer o quê? Pode matar, é perigoso. É perigoso. Deuteronômio 19, versículo 5. Lá no interior do Paraná, eu sou paranaense, lá se falava assim, cunhar o machado ou a enxada. Né? Ele era preso à haste, era fixo ali, era muito difícil escapar. Mas se o machado não estiver bem preso à haste, ao cabo, for do tipo amarrado, pode escapar. Tem tanta gente por aí, irmão, dando machadada para o lado, e a gente vê, de vez em quando passa um machado, isso é um perigo. A árvore pode ser cortada, é natural cortar a árvore, dentro das leis ambientais, é claro. Cortar a árvore, levar para a serraria, lá no Paraná eu vi muito isso, né? Hoje não tanto, mas na época tinha muita madeira. Leva para a serraria, corta em pranchas, depois em tábuas, depois leva para a marcenaria, faz o móvel, nós vemos um móvel bonito como este. É um processo natural. Agora, se alguém pegar um cabo e ficar lá espancando a árvore, batendo nela, vamos dizer, está doido, né? Pode cortar, não tem problema. Cortar e fazer bom uso. Então, são lições que nós, trabalhadores, extraímos da palavra de Deus. O relacionamento interpessoal ainda, o significado de equidade, ou equidade, disposição para se reconhecer
imparcialmente o direito de cada um. Equivalência à igualdade. Característica de quem ou de que revela senso de justiça, imparcialidade, isenção, neutralidade, lisura, correção no modo de agir ou opinar, honestidade, integridade, etc. A Bíblia vai além. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores. É difícil isso, irmão. Considere os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2:3. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Cuidado, o Senhor está perto, o Senhor está vindo. Seja a vossa equidade notória. Todo mundo tem que ver, o mundo tem que ver, a sociedade tem que ver a vossa equidade. Ou seja, como você trata as pessoas. É isso. Como lidamos com as pessoas. O que é iniquidade? Todo mundo sabe, né? Iniquidade, se fala muito em iniquidade. E o que é equidade? É o contrário. O que é iniquidade? É pecado, é uma coisa ruim. E equidade? É uma falha. Não é falha, não, é pecado. Lucas 18, versículo 2, diz, e contou-lhes a parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, e aí cita o juiz, o quê? Iníquo. O juiz que pratica iniquidade. E diz que esse homem não respeitava, não temia a Deus e nem respeitava as pessoas. Iniquidade. Juiz iníquo. Todo mundo desce a ler no juiz iníquo. Tem gente que teme a Deus, mas não respeita as pessoas. É um problema sério. Eu faço menção aqui do RH hoje das empresas, né? Os irmãos que atuam nas empresas sabem disso, né? Quantas vezes eu vejo um chefe encarregado chegar, aquele fulano é nosso colaborador. As primeiras vezes que eu ouvi isso, eu pensei que ele é sócio, ele é parceiro da empresa. Não, é funcionário. Ele passa o crachazinho lá todo dia, ele é funcionário. A empresa o trata como colaborador. Diz empregado, funcionário, colaborador. E nós, dirigentes de círculo de oração, líder de jovens, departamento de escola dominical, departamento infantil, adolescente, etc, 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 diácono, cooperador, porteiro, etc, etc, etc. Como estamos tratando a igreja de Cristo, a noiva do Senhor? Se o empregado lá na empresa é colaborador, ele ganha para trabalhar. Ele é colaborador, ele é tratado com respeito. Tem a questão do assédio moral, que dá um processo terrível, se maltratar um funcionário. Como nós estamos tratando a noiva de Cristo? Aqueles que cooperam conosco para o crescimento da obra. Se nós temos um cargo, uma posição, primeiramente, porque Deus nos colocou, e segundo, que nós temos a cooperação da igreja. Um dia eu visitei uma pessoa e ajudei, estava numa situação muito caótica, e depois a pessoa me agradecer, veio agradecer de novo, eu disse, irmão, não, por favor, não precisa agradecer tanto assim, não. Eu falei, eu não te fiz nenhum favor. Eu sou um obreiro, eu fui chamado para fazer isso. Você não ficou me devendo favor. Eu fiz meu trabalho. Se eu não fizer isso, eu estou sendo negligente. O Senhor nos chamou para apacentar. Você me ama, Pedro? Então apacenta os meus cordeiros. O Senhor nos chamou para isso. Voltando um pouquinho lá, até o pastor Paulo fez menção a isso há pouco, uns minutos.
Eu ouvi já diversas vezes uma pessoa está numa situação precária financeiramente, e dizia assim, eu estou assim, tá, mas olha, eu já tive um convite uma vez para ser pastor da igreja X, da igreja Y. E o que ele está querendo dizer? Olha, se eu tivesse aceitado aquele convite, hoje estaria numa boa, né? Desculpa a expressão. Eu estou assim porque eu não aceitei, mas eu fui convidado da igreja X, da igreja Y, me convidou para ser pastor. Eu tenho certeza que pode ter sido a igreja X, a Y, com todo respeito a todas as igrejas, nós não somos exclusivistas, mas eu tenho certeza que a igreja A, D, não fez convite, não. Pode ser a X, a Y, mas a D, não. Os irmãos entenderam, né? Que nós não negociamos assim. Né? Não faz tipo negociata, não. É chamada de Deus. Aleluia. Para cuidar. Mateus capítulo 24, versículo 45, estou correndo porque o relógio está me mandando parar. Mateus 24, o versículo 45, quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus, o quê? Conservo. O que é um conservo? Quem serve juntamente. O nosso companheiro de jornada espiritual na obra do Senhor, começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os temulentos, virá o Senhor daquele servo num dia em que não o espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E agora voltemos ao versículo que nós citamos agora há pouco, Filipenses 4 e 5. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Olha, cuidado, perto está o Senhor de todos está vindo. Ele te deixou responsável para cuidar dos seus conservos, e ele está vindo aí, para prestar, você vai ter que prestar contas. Fidelidade, lealdade, cordialidade, respeito. Para com os superiores é tão fácil, né? É necessário, é bíblico, é justo, mas para com os superiores é fácil. E para com os subordinados, entre aspas, né? Que na igreja somos todos servos. Respeito, cordialidade, fidelidade. A Bíblia diz que tem que ser para com todos. É claro que honra, uns têm mais honra. A quem honra, honra. Mas estou falando de fidelidade, lealdade, de cordialidade, respeito. Servir bem à igreja não é nenhum favor, é uma obrigação do obreiro. Já falamos sobre isso. A pergunta que todo obreiro deve fazer: qual tem sido o meu percentual de perda? Jesus fez essa avaliação, né? Uma autoavaliação, e disse: tenho guardado aqueles que tu me deste, nenhum deles, os irmãos não têm isso aí na apostila, mas tem na Bíblia, João 17, versículo 12, tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. Não tinha jeito mesmo, para se cumprir as escrituras. Autoavaliação. Eu peguei a calculadora, fiz uns cálculos aqui, 25% de problemáticos, né? Um negou, o outro duvidou, o outro traiu. 25% problemático. 2 foram restaurados, deu uma perda de 8,5%. Mateus 10, versículo 42. Sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam, dominam.
E os seus grandes usam de autoridade sobre elas, mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o quê? Vosso serviçal. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E o que nós vemos por aí, infelizmente, é fulano e tal. Pastor, não, pastor é fichinha, é só apóstolo agora. Então o pastor Ezequias diz, né? Só falta dizer, sou a quarta pessoa da Trindade agora. Essa gente quer ser servida, não quer servir. Não quer servir. Temos cuidado. Todos nós somos obreiros e obreiras na casa do Senhor. Todos, mas qualquer função que se desenvolva lá na igreja, não importa. Mas eu sou apenas um, não existe apenas um, isto, aquilo. Não, todos somos obreiros. Você limpa o chão da igreja, você é obreiro. Você prega a palavra, você é um obreiro. Todos somos obreiros, trabalhadores. Todos temos responsabilidade diante de Deus e da igreja. Vamos servir bem. Com alegria, amor, dedicação. Vamos seguir o exemplo de Jesus. Ele valorizou todas as pessoas. Um princípio de autoridade é este: valorizar as pessoas, promover, proteger e prover. Jesus deixou esse exemplo, né? E ele que realizou e consumou a maior obra do mundo, a redenção. Ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Amém? Glória a Deus. E, finalizando, antes do vídeo, Colossenses 1:24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Eu não concordo, mas quando eu vejo alguém, estou morrendo por causa da igreja, a igreja está me matando, estou quase morrendo. Jesus morreu pela igreja. Não precisa morrer mais, não precisa morrer mais ninguém. Agora, o apóstolo diz que ficou um restinho para a gente. Eu não sei quanto é esse percentual. A gente quase morre. Eu acho que é 0,01%, não sei. Eu acho que é. O pastor Abraão pode explicar melhor isso. Quanto é esse resto, né? Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. E o Senhor nos dá condições, aleluia. E agora, finalizando, eu quero mostrar um vídeo para os irmãos, que já quero encerrar. Por gentileza, quero agradecer ao Diego, lá do Tulipas, que está aí dando apoio técnico. Veja esse vídeo, é muito interessante. Apaguem a luz, por gentileza, um pouco. Isso. Olha aí, esse é um trabalhador fazendo o quê? O que ele está fazendo? Cortando pedras. Olha lá o tamanho da rocha que foi cortada. Olha lá o corte, como que foi perfeito. Olha as pedras aí embaixo. Viu como foi diminuindo? Quer ver? Daqui a pouquinho ele vai fazer algo ali. Ele está tirando as arestas de uma das pedras. Mas eu quero mostrar para os irmãos algo que ele vai fazer aí impressionante. Olha lá, vejam essa pedra. Não tem nenhum risco ali, nenhuma marca. Ele simplesmente imaginou, quero quebrar aqui. Quebrar não, quero cortar. Olha, ele cortou, parece que foi cerrado. Não, quero menor ainda. De novo, é aqui, ó. Não mediu, não riscou, não marcou, não furou. Olha lá, o martelo certo, a pancada certa, a habilidade, olha lá, parece que foi cerrado. Não tem uma arestinha aqui, uma coisinha, vou tirar. Isso é pedra viva. A palavra de Deus faz isso conosco também, irmãos. Corta aqui, corta dali, ajeita. Está grande, está muito grande, quebra mais. Tem umas que tem que ser grande mesmo, né? Dependendo da estrutura, da edificação, tem umas que ser grandona, né? Então, essa é grande mesmo, tem que ser assim. Ela tem condições de ser grande. Essa aí não, tem que ser menor. Corta, então. Sobrou uma coisinha ainda, vamos tirar. Aleluia. Não tem nada, mas isso aí não é montagem, não. Isso é real. Isso é real. Esse homem não está usando nenhuma, é só a habilidade, não, ele não risca, ó, não tem lá, cadê o metro, a régua, o lápis, não tem, não risca, ó lá, quero cortar aqui, ó, cortou, pronto. O Senhor nos chamou para fazer isso, mas a habilidade, força certa, pá, força certa, não pode ser mais nem menos. Ferramenta certa, força proporcional. Vê que ele não está quebrando pedra, ele está quebrando, está cortando. Tem muita gente quebrando pedra, aí quebra, ela fica irregular, não dá para usar, só para fazer alguma outra coisa, né, uma obra de segunda, né?
Mas a pedra cortada, ela é bem aproveitada. Aleluia. Está bom? Mostra o slide final, por gentileza. Aleluia. Somos obreiros na casa de Deus, na obra do Senhor. Aleluia. O Senhor nos chamou, irmãos, que maneje bem a palavra. Isso aqui é um martelo. Tem muitas pedras por aí. Não quebre elas, não. Corte elas. Ah, pastor, essa está muito grande. Corta menor, mas corta. Não estraga não, não mata ela não, corta. Corta, vai ser útil. Ela, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha. Aleluia. Você tem o martelo aí? Você sabe usar, mas não basta ter, tem que saber usar. Você está usando bem? Amém? Aleluia. Continue usando. Aleluia. Use a força, empregue a força certa, proporcional. Use a ferramenta com habilidade. Continue participando da escola bíblica, para dar uma afiadinha na ferramenta, uma ajeitadinha mais. E continue usando para a glória de Deus. Amém? Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus.